Então vamos abrir Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. Versículo 42, expusemos ele em Sombrio, domingo à noite, expusemos ele na classe de discipulado no sábado à noite. Então agora nós vamos só lembrar aquelas 4 verdades, aqueles 4 princípios que a igreja considerava inegociável, e depois vamos trabalhar algumas realidades contidas nos demais versículos. Então está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo da graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos orar. Deus amado, mais uma vez nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Queremos pedir que o Senhor venha ser conosco, Senhor, que de maneira especial o Teu Santo Espírito venha iluminar o nosso entendimento, Senhor, a fim de podermos, Senhor, compreender mais e mais, ó Deus, a maneira como o Senhor opera a Tua salvação, ó Deus, nesse mundo, Senhor, ó Deus, e também compreender o nosso papel, Senhor, como cooperadores, como ajudadores dessa obra, Senhor, ó Deus, como Teu povo, como Tua igreja. Por isso nós pedimos, Senhor, que à luz daquilo, Senhor, que o Teu Santo Espírito operou no princípio da caminhada do Teu povo, como a Tua igreja, Senhor, multicultural, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas, e compreendendo, pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor venha aplicá-lo ao nosso coração. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 2 de Atos é o texto que narra a descida do Espírito Santo lá em Pentecostes. O que significou aquela descida, aquele evento? Primeiro, significou que, de verdade, toda aquela obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário para salvar o pecador, ela foi verdadeira, ela foi suficiente e ela foi eficaz para o propósito para o qual ela foi realizada. Então, se Jesus o tempo todo disse que o fim principal da sua vinda era salvar pecadores, que Deus havia enviado ele para realizar uma obra para salvar pecadores, e as suas últimas palavras necessariamente foi: está consumado. E essa expressão lá no texto original em que ela foi escrita tem que ser traduzida literalmente: está consumado, permanece consumado e permanecerá consumado, dando a ideia de que não existe absolutamente nada que possa acontecer na esfera temporal até o último dia que possa enfraquecer ou que possa anular o poder daquela obra aplicada à vida do pecador. Então não importa se nós estamos há 2.000 anos ou cerca de 2.000 anos daquele evento, o mesmo poder que operou há 2.000 anos opera hoje e vai operar até a sua segunda vinda. Não existe nada que possa impedir que o propósito pelo qual ele realizou aquela obra venha a ser desfeito ou venha a ser anulado. Segundo, é a realidade da aceitação de Deus acerca dessa obra. Hoje, infelizmente, muitas linhas teológicas tentam anular essa realidade. Eles não conseguem associar o sacrifício de Cristo à salvação de pecadores, mas nós não temos como negar essa realidade, porque ele veio realizar a obra e ele mesmo disse que ele precisava retornar aos céus para que o Espírito Santo, o Consolador ou o Ajudador que o Pai enviaria em seu nome e em sua solicitação viesse. Então, nesse sentido, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, se configura toda aquela construção que ele ensinou acerca do formato que o seu povo teria. Então, a igreja do Novo Testamento não é mais um povo que pertence a uma nação,
mas é um povo que pertence a homens de todos os povos, tribos, línguas e nações que foram compradas pelo sangue do Cordeiro naquela obra que ele realizou, foi comprado com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E agora, o instrumento que Jesus Cristo vai usar para reunir o seu povo, de maneira geral, é o anúncio do Evangelho e a ação do Espírito Santo, operando a nova vida, operando o novo nascimento, iluminando o entendimento e atraindo essas pessoas para o corpo. Então aqui nós temos, como dissemos para aqueles que estavam lá em Sombrio e para o pessoal do discipulado, a primeira colheita da era apostólica, da era pós-messiânica nesse sentido. E quando eu falo pós-messiânica, eu estou falando sem que Cristo estivesse presente no meio dos apóstolos visivelmente. Na verdade, o que está ocorrendo hoje é Jesus Cristo realizando e dando continuidade à sua obra por intermédio da Igreja e do Espírito Santo. Na verdade, a Igreja e o Espírito Santo agora são os instrumentos através do qual o poder da obra de Jesus Cristo é aplicado à vida dos pecadores. Então, nesse sentido, Jesus Cristo dá continuidade e, por intermédio dos apóstolos e por intermédio da igreja, ele continua realizando a sua obra de salvação, que vai se consumar de forma cabal na sua segunda vinda, quando agora ele virá buscar aqueles que ele comprou definitivamente. Então, o que diferenciava esse povo dos demais? O que aconteceu com esses que foram alcançados pelo poder do Evangelho e que causava, em relação àqueles que não haviam crido, uma distinção tão grande? Porque nós precisamos urgentemente entender que a igreja, ela não atrai pela semelhança. A igreja atrai o mundo pelo contraste. Então, se a igreja quiser fazer diferença nesse mundo, ela tem que ser o contrário do mundo. Ela tem que viver de uma maneira totalmente diferente, que segue um rumo e um caminho totalmente diferente do que aqueles que não creem em Jesus Cristo seguem. E hoje nós sofremos porque vemos a igreja querer tomar um caminho à parte. Na verdade, ela quer andar ao lado do mundo. Ela quer remover essas barreiras, ela quer remover esse padrão de distinção e, de alguma maneira, atrair o mundo por se tornar parecido com ele. Esses dias, mandaram uma pergunta para mim no WhatsApp sobre o que é que a gente achava de boate gospel. Porque havia um monte. Havia duas igrejas aqui no estado, igrejas evangélicas, que no seu salão de festa instalaram uma boate gospel para os irmãos frequentarem, para impedir que eles fossem para uma boate normal. Nós temos, aqui próximo de nós, próximo assim, né, coisa de 80, 90 quilômetros, um grupo que, depois do culto no sábado à noite, o salão é transformado num salão de festa e o forró rola até a madrugada, com um grupo de louvor da igreja tocando forró para os irmãos dançar. Então, é complicado, e quando nós vamos questioná-los, eles fazem, não, mas isso aí atrai as pessoas. Esse tipo de estratégia pode atrair as pessoas para o templo, pode atrair as pessoas para a programação, mas nunca, absolutamente nunca, irão atrair as pessoas para Cristo. Porque não é esse o caminho. Então, hoje, a gente vê que a igreja, ela tenta se transformar em algo parecido com o mundo, e não com algo distinto dele. E nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a olhar para as Escrituras e ver que o ponto de atração da igreja para com aqueles que ainda estão no mundo, mas que não são e serão atraídos, é justamente o fato da igreja ser diferente e seguir um padrão totalmente contrário. Então, nós precisamos pensar nisso. Precisamos pensar em como nós podemos experimentar esse padrão, e foi aquilo que falamos sábado na reunião dos batizandos, né, daqueles que iriam se batizar, foi aquilo que nós falamos em Sombrio. Se nós queremos ter esperança de que a nossa vida de verdade seja transformada, nós precisamos imitar esse povo aqui. E eles fincaram o pé em pelo menos 4 coisas
Primeiro, eles fincaram o pé no estudo das Escrituras, no aprendizado das Escrituras. John Stott chega a dizer que a primeira obra que o Espírito Santo fez na sua descida foi fundar uma escola. Ele fundou uma escola cujos professores eram os apóstolos e os alunos eram os 3.000 convertidos. Eles entenderam que a única maneira de almejar viver à altura ou em conformidade, como Paulo diz na sua carta aos Filipenses, com a vocação que nós fomos chamados, é se a palavra de Deus, se a palavra de Jesus Cristo fosse o objeto renovador da nossa mente. Paulo vai dizer em Romanos 12 que se nós renovarmos o nosso entendimento, nós não vamos parecer com esse mundo, mas vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através do agir do Espírito Santo no nosso coração. Então eles entenderam que sem a palavra não existe cristianismo. Sem a palavra, como Paulo vai dizer, como citamos em Romanos 10, 17, não tem fé. Sem a palavra não existe santificação. Sem o Evangelho não existe salvação. Então toda a esperança da igreja, ela existe porque existe uma promessa ou várias promessas das Escrituras sobre o qual a nossa esperança vai se agarrar, a nossa confiança vai se fincar, lembrando das palavras de Jesus, primeiro, que as Escrituras não podem falhar, segundo, que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra permanecerá para sempre. Então toda a esperança de mudança, de vida, de transformação, de satisfação ou tudo mais que nós poderíamos almejar de maneira completa, ela só existe por causa das verdades de Deus contidas nessa palavra, das promessas de Deus sobre as quais a nossa esperança está fincada. Então, fundou-se uma escola e as pessoas têm dificuldade de aceitar isso, principalmente aquelas pessoas que pensam que culto é lugar para a gente experimentar alguma coisa sensacional, espetacular, diferente ou alguma coisa desse tipo. Lá no Salmos 67, o salmista vai dizer: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, para que se conheça o seu caminho e em todos os povos a sua salvação. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. E ele está se referindo à reunião que havia no templo para cultuar ao Senhor com o povo de Deus, porque ele pede ao Senhor e vai buscar estar sempre na casa do Senhor, por causa do propósito. O propósito deles se reunirem, primeiro, era para buscar a Deus, para contemplar a formosura do Senhor. Eles iriam buscar ao seu Senhor juntos. Segundo, para aprender no seu templo. Então é o lugar como comunidade nós nos reunimos para juntos buscar ao Senhor. Segundo, para aprender acerca da vontade do Senhor, para aprender acerca da palavra do Senhor. Então, esses momentos são importantíssimos para a nossa jornada, são importantíssimos para a nossa caminhada, porque é a partir deles que nós somos esclarecidos acerca do caminho de Deus, é a partir dele que nós temos a nossa mente mais instruída para falar da salvação do Senhor por aquilo que nós aprendemos nas Escrituras. Então, a igreja primitiva entendeu que o primeiro ponto e o primeiro passo para que se tornasse possível desfrutar-se dos demais benefícios que Jesus Cristo havia prometido e proposto naquilo que ele ensinou, é se eles fincassem o pé no conhecimento, no estudo e no aprendizado da palavra, porque era a partir do conhecimento dessas verdades que eles poderiam experimentar a realidade da nova vida que Deus tinha proposto para ele. E nesse sentido, alguns efeitos desse conhecimento começaram a surgir. Um deles foi o desapego pelas coisas dessa vida. Veja bem, uma coisa é você ser desapegado das coisas dessa vida, outra coisa é você achar que você não tem mais necessidade nenhuma disso. Não existe problema em possuir coisas dessa vida. O problema passa a existir quando essas coisas se tornam o nosso Senhor, o nosso dono e aquilo que vai controlar o curso da nossa vida.
Quando as coisas dessa vida começam a me controlar como cristão, a ponto de Deus passar a se tornar algo da minha vida como algo de segundo plano, nesse momento nós passamos a cometer o pecado de idolatria. Então, quando os meus desejos terrenos são mais importantes do que a minha vida com Deus, então eu estou vivendo como um idólatra. Eu estou considerando algo como mais importante para mim do que o meu Criador, o meu sustentador, o meu Salvador e aquele que promete tantas coisas maravilhosas. Então, a igreja primitiva entendeu que poderia ter sem se tornar escravo. E quando nós sabemos que Deus nos deu e nós podemos usufruir, se precisamos deixar isso de lado. Ou se por algum motivo nós perdermos, isso não vai nos afetar mais de maneira nenhuma. Algum tempo atrás eu estava conversando com um empresário daqui da cidade, falando com ele, né? E mostrando para ele que o Evangelho ele promete essa satisfação plena. Ele nos promete essa paz completa, essa alegria que não pode ser afetada com as coisas que nós possamos experimentar dessa vida. E eu perguntei para ele, imagine, tu lutasse a vida toda para conquistar tudo aquilo que tu tem. Bate uma crise e de uma hora para outra tu fica pobre de marredecer. Como você ficaria? E ele olhou para mim e disse, não é fácil pensar em algo assim. Mas o Evangelho promete alegria no meio da tormenta. Promete paz nos momentos em que o nosso caminho simplesmente muda de rumo de maneira radical. Lá no capítulo 10 de Hebreus, o escritor fala dos nossos irmãos da igreja primitiva que se converteram e por causa da sua conversão, os seus bens foram tomados. E ele escreve lá que com alegria eles viam os seus bens que construíram uma vida toda indo embora, por um motivo, porque eles sabiam já que nos céus havia um tesouro que valia muito mais do que aquilo que ele perdeu aqui. Então ele olhava para aquilo que Deus tem prometido para ele lá nos céus e simplesmente estavam levando o que iria perecer. Estavam levando dele o que era eterno, o que iria se estragar, se corromper. Como é dito sobre os tesouros terrenos, levaram deles o que a traça podia roer, o que a ferrugem poderia estragar e o que o ladrão poderia roubar. Mas aquilo que Deus havia prometido para ele, acerca do seu reino, da sua salvação, da glória eterna e do galardão que Deus tem preparado para eles, isso eles não iriam perder nunca mais. Então, o fato deles reconhecerem que os valores do reino eram mais importantes que os bens terrenos fez com que eles abrissem o seu coração para dispor aquilo que tinham para ajudar aos cristãos que haviam perdido tudo, que haviam sido postos para fora de casa e que agora dependiam da igreja para ter um lugar para morar e dependiam da igreja para se alimentar, para se vestir, para tudo. Então nós temos dois exemplos que são um contraste. Temos um exemplo de Barnabé, que pega a única casa que tinha, vende e coloca o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que aquele dinheiro servisse para que seus irmãos que ficaram pobres por causa da fé pudessem ter o que comer, o que vestir, onde morar. Por outro lado, nós temos no capítulo 5 Ananias e Safira, que não venderam a única casa que tinha, venderam uma das que tinham. Mas quando olharam para o valor que eles iriam dar, sabe aquele tipo de gente? A gente já ouviu de uma pessoa que estava com uma causa na justiça e ela simplesmente foi para a igreja e disse, olha, se a igreja orar e eu receber essa causa, eu vou dar o dízimo. Para você ter uma ideia, eram 6 milhões a causa. E todo mundo se animou, né? Inclusive o pastor para orar, né? E ele ganhou a causa, recebeu 6 milhões, e aí está no culto de domingo e vai com o envelope dele, todo mundo olhando, e um chequezinho de 600 mil. Tesoureiro olhando lá, cheio de alegria. E aí, recolhe sua oferta, vai lá para dentro, quando acaba o culto, que os tesoureiros pegam, que abrem envelopes, tinha uma oferta de R$1.500. E a filha dele, isso foi contado por um pastor, chegou para ele, mas pai, o senhor prometeu
queria dar o dízimo se Deus abrisse as portas e o senhor recebesse. Ele disse: eu não vou dar meu dinheiro para o pastor enriquecer. Então, na cabeça dele, ele não estava ofertando aquilo para que a obra de Deus pudesse ter recursos para se expandir. Aqui não, eles entenderam o contrário. Deus abençoou eles. Deus permitiu que mesmo em sua conversão eles não perdessem o que tinha. Então Deus deveria ter um propósito com isso. Então eles simplesmente, isso está no texto que lemos, eles vendiam suas propriedades e pegavam o valor da venda e depositavam nos pés dos apóstolos, para que aqueles que estivessem em necessidade pudessem ter a sua necessidade suprida, né? Segundo cada um tinha de lista, do 4:37 em diante ele volta a tocar nesse assunto. Então, primeiro, eles aprenderam nas Escrituras que amar ao próximo como a si mesmo era mais importante do que simplesmente viver uma vida que pensava só em si, e aí eles faziam isso. Terceiro, eles entenderam que cultuar a Deus junto era importante. Eu sempre digo que numa era como a nossa, que as pessoas trabalham mais do que escravos. Se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir que um trabalhador normal hoje, ele trabalha mais, tem uma jornada de trabalho muito maior do que os escravos no passado. Então, há um movimento enlouquecedor em busca de se ganhar dinheiro. E como consequência disso, esses momentos que nós separamos para buscar ao Senhor, eles deveriam se constituir como momentos inegociáveis. Um momento em que você pode ler a palavra, que você pode orar, que você pode louvar a Deus e pode aprender das Escrituras sem ninguém lhe incomodar, sem ninguém lhe atrapalhar, sem telefone tocar e aí por diante. Um momento em que nós nos reunimos para falar com Deus através das nossas orações, para falar com Deus através dos nossos louvores e para ouvir a voz de Deus através da pregação. Ouvir a voz de Deus nos instruindo, nos guiando no caminho que nós devemos andar, nos alertando das nossas saídas do caminho, a fim de que arrependidos possamos pedir a sua ajuda e voltar. Mas eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão nesse sentido de eles, se necessário, disponibilizar aquilo que têm para socorro dos necessitados. Eles perseveravam no partir do pão. Aqui quase nenhum escritor ou intérprete discorda que é uma alusão à ceia do Senhor, ao momento em que a igreja se reunia para celebrar a ceia. Só que aqui no texto ele vai dizer que essa reunião para cultuar a Deus não se limitava à reunião da ceia, mas eles cultuavam tanto no formal, que era feito no templo, como eles cultuavam nas casas. Então, a expressão de culto que é realizada com a vida, por isso a gente sempre diz, pensando em Romanos capítulo 12, 1 e 2, é que quando nós saímos daqui e voltamos para o nosso lar, o culto não acabou. A diferença é que nós estamos no culto público, mas a partir do momento que o público termina, o particular, ele dá continuidade. Então, tudo aquilo que nós fazemos com a nossa vida em obediência à vontade de Deus revelada na sua palavra, que nós aprendemos nos devotando ao estudo das Escrituras, tudo aquilo que nós fazemos em conformidade com essa palavra é expressão de culto a Deus e vai fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Então, eles não apenas se reuniam no templo, mas a expressão de culto deles também transcendia esse momento, e eles de casa em casa, eles se reuniam, eles comiam juntos e eles celebravam juntos ao Senhor. E isso, eu estava falando com alguém, eu acho, domingo no batismo, que na igreja que eu congregava lá em Recife, nós tínhamos culto quase todo dia. E quando não tinha culto na igreja, a gente arrumava uma para ir. Então, basicamente, nos primeiros anos da minha caminhada cristã, eu ia para culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Se não tinha na igreja que eu pertencia, eu arrumava uma para ir, mas ia. E nós tínhamos um grupo muito grande lá que fazia isso também. Então, a gente entrava nos carros, onde é que vai ter culto hoje? Vamos embora. Lembrando que da que eu fazia parte, imagine, o culto de domingo começava às 7 e às vezes acabava de meia-noite.
Era normal acabar de meia-noite, 11 horas, 4, 5 horas de culto e ninguém saía reclamando da vida. Saía todo mundo feliz da vida, tinha que trabalhar no outro dia, mas nós estávamos na presença de Deus, nós estávamos aprendendo a palavra de Deus, nós estávamos reunidos para engrandecer o nome de Deus e isso era maravilhoso. Então, a igreja, ela entendeu isso, que expressar a sua adoração a Deus, tanto no culto público como no culto particular e na convivência dos irmãos, era algo necessário na sua caminhada. E, por último, eles perseveravam nas orações, principalmente por entender, aqui no livro de Atos, que se Deus não fosse com eles, eles não conseguiriam fazer coisa alguma. Esse senso de dependência para glorificar a Deus era expresso aqui. Tanto que, à medida que nós vamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, você nota o esforço dos apóstolos para não receberem glória por aquilo que eles estão fazendo. Eles não admitiam que alguém aplaudisse eles pelas coisas que estavam acontecendo, ou simplesmente pensassem que aquelas conversões e toda aquela ação do Espírito Santo operando com poder no meio da igreja era por causa deles serem crentes maiores, mais poderosos, mais santos ou melhores do que qualquer outro. Tanto que quando na Porta Formosa aquele coxo é curado, o povo só olha para eles e Pedro e João notam que eles, sabe aquele olhar como se eles fossem crentes mais espirituais e mais poderosos do que os outros. Isso já foi suficiente para Pedro se levantar e dizer, olha, não façam isso. Quando tentaram prestar culto a Paulo e Silas, Paulo rasgou as suas vestes, se jogou no chão, aquela atitude de humilhação judaica, e disse, não façam isso, nós somos pecadores iguais a vocês. E é chocante aquilo, né? Porque ele estava no meio de um bando de idólatra. E ele se joga, o apóstolo Paulo e seu companheiro Silas, no meio do povo e diz, olha, nós somos pecadores iguais a vocês. Então não façam isso, nós não somos deuses, porque eles queriam sacrificar eles. Então a oração aqui expressava esse clamor para que Deus estivesse intervindo, a fim de que todas aquelas promessas procedentes da cruz se aplicassem à vida deles. E aí, a partir daqui, você vê uma igreja que é empurrada pelo Espírito Santo, que é moldada pelo Espírito Santo, que é santificada pelo Espírito Santo e se torna uma igreja que frutifica pelo poder do Espírito Santo. Tudo depende de Deus. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão e no partir do pão e nas orações. Havia um senso de respeito e de referência na igreja que era tremendo, gente. Hoje nós notamos que esse tipo de senso de respeito a Deus, ele parece que se perdeu no meio da igreja. Se perdeu. E nós precisamos resgatar isso. Nós viemos de uma igreja grande, né? Quando nós trabalhávamos numa congregação, mas a sede era bem grande lá em João Pessoa, a primeira igreja batista de João Pessoa. Faz 15 anos que eu disse que eu quero fazer a mesma coisa aqui, ainda não consegui, mas Ana deve lembrar. Louvor, abertura do culto, louvor, portas abertas. Uma igreja de 4.500 membros, cabia 1.200 pessoas no templo, estava sempre cheio nos cultos, tanto de semana como de domingo. E na hora que o pastor subia para pregar, se alguém tivesse saído, não entrava mais. E quem tivesse sentado no banco, só ia se levantar depois que a pregação terminasse. Ai, se levantasse. Estava conversando com umas irmãs ontem, dizendo que uma vez nós estávamos no culto e uma multidão sentada e uma criança entrou no corredor na hora da palavra, e ele parou e esperou. E na frente estava lotado o templo, né, e cabia 1.200 pessoas, o pastor disse lá de cima, quem é a mãe desse perturbador que está aí? E aí do meio da multidão de 1.200 pessoas se levanta uma mãe, entra no corredor, pega, e o culto acabou e a criança não voltou mais. Alguém diz, é exagero. É temor, é respeito. Deus está falando com seu povo, pegando a figura do Antigo Testamento, cale-se,
diante dele toda a terra. Ana está fazendo uma disciplina num curso que ela se inscreveu e foi o que falou lá de Deus quando a pregação está sendo feita, o Calvino, e ele falando sobre esse momento em que nós estamos aqui. E normalmente quando a palavra é muito dura, acaba o culto, o povo sai lá fora e diz: tu viu como o pastor estava hoje? O pastor estava bravo. É sempre atribuído ao pastor e nunca a Deus. Mas na verdade não importa quem esteja aqui, se a palavra de Deus está sendo pregada, Deus está falando conosco. É a voz de Deus que está ecoando pelos nossos ouvidos, ainda que essa voz esteja saindo pela boca de outro. Mas é a palavra de Deus que está sendo anunciada. Então, uma das marcas dessa ação do Espírito Santo é levar esse povo a entender que Deus deve ser respeitado. E deve ser respeitado tanto na esfera do culto público, como na nossa vida comum, já que essa expressão de culto se expandia para as casas também. Então, em cada alma havia temor. E algumas pessoas tentam desassociar esse temor de medo, mas eu já disse para os irmãos, não existe um momento em que a gente se exponha mais ao perigo do que nesse momento que nós nos reunimos para cultuar Deus. Lembre da igreja de Corinto. Alguém diz: pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. Deus não matou Ananias e Safira no Antigo Testamento. Deus não matou alguns irmãos da igreja de Corinto porque pegou o cálice da ceia e tomou sem ter o mínimo respeito pela obra que Cristo fez e o sacrifício que ele fez. Nem mandou um monte de gente para o hospital ficando doente no leito, por causa da ceia. Paulo não entregou alguns a Satanás no tempo da lei como judeu, mas como apóstolo. Então, nesse sentido, nós precisamos pedir a Deus que gere essa expectativa em nós, né? De que quando nos reunimos estamos na presença de Deus para falar com Ele, para louvá-lo, para ouvir a sua voz nos dizendo como nós podemos, como povo dele, viver de uma maneira que o nome dele venha ser glorificado. Então isso é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo operando nos nossos corações, e se falta isso, precisamos clamar, precisamos orar para que Deus venha fazer isso. Ele vai dizer aqui: e muitas maravilhas e sinais se faziam por intermédio dos apóstolos. Às vezes as pessoas nos perguntam por que essas coisas não acontecem em nossos dias tanto como acontecia na era apostólica, por causa de propósito. Jesus Cristo veio e Deus testificou o seu chamado com sinais e prodígios e muitas maravilhas. Jesus Cristo é assunto aos céus e deixa 12 para dar continuidade à sua obra. E o que carimbava a autenticidade desses apóstolos era Deus operar sinais, prodígios e maravilhas. E aqui, gente, essa operação se via como um atestado de culpa para os judeus que não se converteram. Porque o tempo todo eles infernizaram a vida de Jesus, pedindo a Jesus para fazer um sinal para eles crerem. Mostra-nos um sinal que nós vamos crer em ti. Jesus Cristo disse para eles: o único sinal que eu vou dar para vocês de verdade é o sinal de Jonas. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus Cristo testificou que ele era o Messias enviado. Porque muitos vieram antes dele dizendo: eu sou o Messias, só que eles morreram. E até hoje estão na sepultura. Mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E isso testificou. E ele envia 12 para pregar e falar em seu nome. Os judeus, eles queriam sinais. Então, por intermédio dos apóstolos, Jesus Cristo operou sinais para que eles se tornassem indesculpáveis. O sinal não produzia nada, gente. O sinal não transforma a vida. O sinal ou o milagre não salva ninguém, mas ele atrai a atenção das pessoas. Quando Deus começa a manifestar de alguma maneira algumas ações que não são muito naturais ou compreendidas e entendidas pela razão, isso chama a atenção das pessoas.
Então, o sinal, ele atrai a atenção da pessoa para alguém que explique o que aconteceu. Só que tanto Jesus Cristo como os apóstolos, quando o sinal atraía, que eles olhavam para eles pregavam o Evangelho. Eles chamavam aquele povo para o arrependimento, para a conversão a Deus, para que eles pudessem receber o perdão dos pecados, porque o milagre não poderia salvar. O prometer milagre não pode salvar ninguém. A única coisa que pode salvar é o Evangelho, que chama as pessoas à convicção de pecado, chama as pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo como única obra que Deus realizou para salvar os pecadores. Então, aqui muitas maravilhas, e ele vai ser bem enfático aqui, se faziam por intermédio dos apóstolos. Lá capítulo 7, capítulo 8, com Estevão e com Filipe, nós vamos ver Deus começar a operar sinais e maravilhas fora do âmbito apostólico. Mas aqui em Jerusalém, eram os apóstolos que faziam os sinais, para que se testificasse que eles, a exemplo de Jesus Cristo, foram enviados por Deus. Então, eles faziam sinais e prodígios, muitas maravilhas Deus operava, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, essa realidade da comunhão. Se meu irmão está carente, se meu irmão está necessitado e está nessa situação porque ele resolveu crer em Jesus Cristo e por causa da fé dele, ele perdeu seu emprego, foi expulso de casa, perdeu sua família, perdeu seu sustento, então os irmãos que tinham bens, eles socorriam esses irmãos, não permitindo que eles padecessem a necessidade. Por quê? Porque para eles haviam entendido que eles eram uma família. Eles eram uma família de Deus. Isso nós fazemos quando temos família. Se nós temos um parente ou um irmão ou alguém que por algum motivo da vida fica num momento pior, por mais que a família seja desunida, por mais que ela seja briguenta, numa hora dessa todo mundo se junta e ajuda. Agora imagine se faz parte da família de Deus. Então isso deveria ser manifesto muito mais. Então esse desapego, que é chamado de comunhão lá, das coisas e dos bens dessa vida, fazia com que eles de coração colocassem à disposição da igreja aquilo que eles possuíam, para que, se você ler capítulo 4, verso 37 e diante, você vai ver que está afirmado lá, uma igreja que passou de 120 para 3.120, praticamente, na primeira pregação. Na segunda pregação, passou para mais de 5.000, e o texto vai dizer que não havia um só necessitado na igreja. Ninguém passava necessidade por causa dessa obra transformadora que o Espírito Santo fez na vida deles. Ele vai dizer que eles vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. E aqui, gente, é para suprir a necessidade, não é? Para que os irmãos não tenham necessidade do que vestir, do que comer, e não venham passar frio e tenham um lugar para se proteger onde morar. Então não eram os desejos, não eram as aspirações, não eram os sonhos, né? Como eu estava dizendo lá em Sombrio, às vezes alguém chega e diz, olha, tem irmãos que têm 2 carros, 3 carros, e tem irmão que não tem nenhum. Isso não é errado? Não. Carro não é necessidade. Ajuda, facilita a vida da gente. Necessidade é ter o que comer, ter o que vestir para se aquentar do frio e ter um lugar para repousar. Então, nesse sentido, o irmão morando na rua, o irmão passando fome, o irmão passando frio porque não tem roupa no inverno para vestir, isso aí não pode. Então, nesse sentido, aqueles que possuem bens nessa vida devem socorrer, como João diz, se alguém chega para o irmão que está necessitado das necessidades cotidianas e ora por ele, que Deus te abençoe, meu irmão. João diz que o amor desse irmão não vale nada, e Tiago diz que essa pessoa não é uma pessoa salva. A fé dele é infrutífera, é morta, porque a fé bíblica ela é produtiva e ela é frutífera. Então aqui eles faziam voluntariamente, gente. Não tem nenhum mandamento nas Escrituras que diga que você é obrigado, se tem bens, vender o que você tem para ajudar os necessitados. Não tem. Isso fazia parte dessa obra transformadora que o Espírito Santo operava no coração, levando os irmãos a amarem a Deus
sobre todas as coisas, ou de toda, como é minimizado, né, de todo o coração, de toda a sua mente, com toda a sua força e entendimento. E o segundo, que tem o mesmo valor nesse sentido, semelhante, é amar ao próximo como a ti mesmo. Por que é colocado como semelhante? Porque a única maneira que eu tenho de provar para quem me vê como cristão que eu amo a Deus é se eu amar o meu irmão, se eu amar o meu próximo. Por quê? Porque se eu consigo amar aqueles, como João diz na sua carta, aquele que eu vejo da mesma maneira que Deus me ama, ou me amou quando enviou o seu filho para morrer naquela cruz sem eu merecer, então eu estou demonstrando que eu sou filho dele. Que a natureza do meu Pai, pelo Espírito Santo, está operando no meu coração. Então aqui, ele vai deixar claro que essa preocupação que havia com todos, entre uns para com os outros, isso era algo muito diferente do curso até hoje. Por exemplo, um provérbio que pode exemplificar muito a nossa geração é: cada um por si e Deus por todos. Mas quando a gente se converte, não. Nos tornamos parte de uma família que se preocupa uns com os outros. Quando um está sofrendo, sempre corre alguém lá para ajudar. Ou alguém, né, se a gente pudesse dizer, ou mais de um. Se alguém está sofrendo, vai um lá sofrer com ele. Se ele está feliz, vai um monte porque tem churrasco. Mas essa realidade de uma vida solitária, ela se esvai quando você encontra Jesus Cristo e passa a fazer parte da sua família, não por causa da igreja, que é melhor que o resto do mundo, mas por causa da presença do Espírito Santo aplicando à vida da igreja os benefícios da salvação e transformando a igreja pela compreensão e pelo ensinamento da palavra de Deus. Então, eles socorriam uns aos outros, e ele vai dizer aqui que essa distribuição era segundo se tinha necessidade, né? Vamos dizer, cara, pensando em hoje, a pessoa tinha uma casa que valia 1 milhão, e aí tinha 20 irmãos necessitados na igreja, aí o irmão chegava, vendia, pegava, não ia pegar esse 1 milhão e distribuir com os 20, não. Os 20, se você pensasse na cultura judaica, que tinha esse tipo de ministração, as pessoas compareciam lá no templo, existia um departamento no templo judaico que cuidava disso, então se ele precisava viajar para algum lugar, era dado somente o dinheiro necessário para a passagemzinha dele, para ele chegar lá. Se a pessoa estava desempregada, não tinha o que comer, ele ia na sexta-feira lá, recebia o suficiente para comer por 7 dias. Se não houvesse condições de trabalhar e não arrumasse lugar, em 7 dias ele voltaria e depois recebia mais 7, só que isso tinha um limite. Se ele demorasse muito, era considerado um vagabundo que não queria trabalhar, então não se dava mais comida para ele. Por isso que Paulo diz lá que não quer trabalhar, não coma, não dê comida para uma pessoa que não quer trabalhar, porque você está prejudicando ele. Trabalhar faz parte do processo da criação. Deus ordenou que o homem trabalhasse 6 dias e descansasse 1. Então, quando uma pessoa que determina na sua vida não querer trabalhar, ela está em pecado. E você não pode se tornar conivente com o pecado alheio. Então, ajudava. Quando via que a pessoa não queria nada, cortava ajuda. Não tinha Bolsa Família eterna. Porque era uma ajuda até que a pessoa encontrasse um lugar para fazer. Para você ter uma ideia, a gente trabalhou isso na reforma, quando ministramos sobre a reforma. Calvino reorganizou a cidade de Genebra. Então, se eu chegasse lá em Genebra e dissesse: olha, eu quero morar aqui, você tem alguma profissão? Não, tem 3 meses para aprender. Depois de 3 meses, aí já aprendeu uma profissão? Não, suma. Ele era expulso da cidade. E quem fazia isso eram os crentes. E por amor. Por quê? Porque faz parte, você estaria prejudicando alguém se você fizesse algo assim. Então ele diz que esse repartir era segundo cada um tinha necessidade. Então eu tenho onde morar e o que vestir, mas não tenho o que comer. Recebia comida. E recebia isso, aquilo, segundo aquilo que era necessário. Então, uma das coisas boas da igreja primitiva, pelo menos no princípio, é que sempre tinha dinheiro no caixa para ajudar. Eu até estava dizendo, quando nós passamos por esse texto, né? Se nós fôssemos esperar
os crentes de hoje em dia vender as propriedades para a gente ter dinheiro para manter a obra ia fechar. Porque a mentalidade dos crentes do nosso dia é que eles vão buscar Cristo e vão orar a Cristo para Cristo dar mais coisa para ele, e não para tirar. Mas aqui não. Eles tinham um coração aberto, entendendo que a necessidade do irmão era mais importante do que a preservação dos seus bens. Eles estavam unânimes. Gente, dependendo da época, dependendo do contexto, eles tinham culto todos os dias. Todos os dias. Eles estavam unânimes todos os dias no templo. E aqui eu acho interessante a palavra que Lucas usa. Unânimes não diz tanto respeito ou somente ao fato de se tinha 30 membros, ou se tinha 120, ou se tinha 3.000, os 3.000 estavam lá. Mas a ideia é que eles estavam lá porque todos tinham a mesma mentalidade. Era importante estar lá. Era necessário. Iria ajudar no fim maior da sua busca e do seu relacionamento com Deus, que era a santificação, era o conhecimento de Deus, era o conhecimento da vontade de Deus. Então eles tinham essa ideia de que a reunião de culto iria cooperar para o bem maior deles, que era o seu crescimento no conhecimento de Deus, na sua relação com Deus e na busca e na aplicação da vontade de Deus. Então eles estavam lá por considerar a reunião no templo. E aí nós temos aquele problema com os desigrejados hoje que acham que a igreja primitiva não se reunia no templo, mas de casa em casa. Eu escrevi um artigo para eles, porque no site deles eles colocaram que a igreja primitiva, e quando chegou aqui eles colocaram, e tinham tudo em comum, e vendiam as propriedades de bem, e repartiam com todos segundo a via de Miche, e perseverando unânimes todos os dias. E aí eles botaram reticência e continuaram de casa em casa. Os se reuniam todos os dias no templo, eles removeram. E eu fui perguntar e questionar por que a posição deles contra o templo. E eles foram dizer que eles não concordavam com o templo porque isso obrigaria os líderes a pedir o dinheiro que era dos irmãos. E eu tive que escrever embaixo que o problema deles não era o templo, era a avareza deles, era o amor deles ao dinheiro, que nem era deles. E eu fui colocando, nem vocês pertencem a vocês mesmos? Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, tudo é dele, e ele permite que a gente usufrua. Mas é complicado lidar com isso. Eles manipularam, e aí eu critiquei eles, que advogam ter encontrado o cristianismo verdadeiro, cuja palavra não é necessária se ela for de encontro àquilo que eles acreditam ou acham. Então eles removeram um pedaço das Escrituras para defender a doutrina deles, e isso não se faz. Eles se reuniam no templo e se reuniam de casa em casa, e isso fazia parte da sua vida. Eles comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, e aí a primeira expressão de um momento de louvor acompanhado por instrumentos musicais. Essa expressão aqui, louvando a Deus, diz respeito a um momento desse, em que o povo se reunia para entoar louvores a Deus, dentro do contexto lá, e pela expressão usada, com acompanhamento de instrumentos. E aí, dependendo se estavam cantando salmos ou alguma coisa desse tipo, os instrumentos foram definidos por Davi para tocar e cantar cada salmo que estava escrito lá. Mas aqui nós vemos que nesse culto da igreja primitiva havia um momento de louvor, havia um momento de oração e havia um momento de pregação. Então, quando nós estabelecemos essa estrutura de ordem de culto, não foi porque um grupo de líderes se reuniu e pensaram assim, como é que a gente vai fazer o culto? Mas, na verdade, essa estrutura vem das Escrituras. Como nós vimos lá naquele culto com Eutico lá. Teve pregação, teve celebração da ceia, teve louvor, teve pregação, teve oração final, e aí o culto acabou. Mas aqui havia um momento de cânticos, e aí vem a obra maravilhosa. O mundo olhava para a igreja e isso atraía, essa maneira de viver diferente dos outros. Não era igual. A igreja tem tentado se tornar igual, e isso tem levado a igreja a cair na desgraça do povo, e não na graça. A igreja tem
tentado se tornar parecido com aquilo que não é igreja, e isso tem trazido para a igreja somente escândalo e feito com que o nome de Deus fosse blasfemado. Chamaram Jesus de quê? Naqueles comentários, canalha. Por causa de uma atitude de um cristão, vem os comentários na rede social e no meio dos comentários tem um lá chamando Jesus de canalha por causa da atitude do crente. E Paulo diz isso aos judeus: o nome de Deus é blasfemado no meio dos gentios por causa de vocês. Porque não há respeito para com Deus, não há temor para com Deus, não há desejo de aprender a sua palavra, não há amor suficiente por Deus para você se esforçar para obedecer a sua palavra. Mas aqui não. O Espírito Santo operou de tal forma naquela igreja em Jerusalém. Era uma igreja problemática, gente. Não era uma igreja perfeita. Nós temos uma parte aqui, mas uma igreja em que havia hipocrisia, como foi o caso de Ananias e Safira. Tinha gente hipócrita lá também, além de gente boa. Tinha semeador de contenda dentro dessa igreja de Jerusalém. No capítulo 6 a gente vê um grupo de pessoas denegrindo a imagem dos apóstolos, dizendo que os apóstolos estavam fazendo acepção de pessoas na distribuição da cesta básica lá. Então haviam problemas, mas é uma igreja imperfeita que está caminhando para a perfeição. Então essa obra iniciada, ela manifestou virtudes que não faziam parte do convívio comum dos seres humanos daquela época, e isso atraía. As pessoas admiravam, não se misturavam por causa da perseguição. Tinham receio de se envolver por causa da perseguição, mas quando Deus alcançava, elas iam, não estavam nem aí com a perseguição. Então, a igreja era admirada pelo povo por causa do estilo diferente de vida que ela tinha. Imagine, se a gente fosse aplicar para a nossa era. Eu me converti há 25 anos atrás. 25, 91, 26 anos atrás. Há 26 anos atrás, se eu chegasse em qualquer lugar e dissesse que eu era crente, isso valia. Não é muito longe. Isso abria as portas. O fato de você dizer que era crente levava automaticamente as pessoas a confiarem em você e na sua palavra. Hoje em dia, dependendo de onde você está, se a pessoa disser que é crente, isso fecha todas as portas. Não por causa de perseguição religiosa, não por causa da sua fé em Jesus Cristo, mas por causa do seu mau testemunho, por causa do seu mau caráter. Eu reconheço que alguns sofrem por tabela. Não é fácil você chegar num meio de pessoas descrentes e dizer: eu sou um pastor. Eles já olham para você com um olhar de condenação. Porque eles vão ter N motivos de lhe acusar de uma série de faltas que você não fez. Mas porque muitos indivíduos que se dizem ser pastor fizeram, e isso manchou a imagem da Igreja Santa de Jesus Cristo aos olhos daqueles que não creem nele. Eles só querem uma desculpa para dizerem que não querem seguir a Jesus Cristo, e muitas vezes nós somos os responsáveis por isso. Mas aqui não. Ele diz que a igreja caía na graça do povo. Ela era admirada, e eu volto a dizer, pela sua diferença. Do mesmo jeito que há 25 anos atrás, a palavra da gente valia por causa da diferença. Não tinha boate gospel. Não tinha festa rave gospel. Não tinha. Não tinha luau gospel. Não tinha festa de carnaval gospel. Festa mesmo, né? Como eles vão para lá. Não tinha. Não queríamos ser parecidos. Nós queríamos ser parecidos com Cristo. E esse deve ser o desejo maior. É essa obra que o Espírito Santo faz na vida de crente. Com o rosto descoberto, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Isso está em 2 Coríntios 3,18. O Espírito Santo está operando na nossa vida para que nós nos pareçamos com Cristo e não com o mundo. E Cristo não pareceu com o mundo. Ele foi santo. E foi santo até o fim. Ele, mesmo em sua humanidade, foi tentado em tudo e não pecou.
E esse deve ser o objetivo da nossa vida. Então, às vezes as pessoas vão falar mal de nós por sermos parecidos com Cristo. Isso não é motivo de desespero, é motivo de alegria. Mas, se não é por isso, então nós devemos nos entristecer. Então ele termina dizendo que eles louvavam a Deus, eles, quando cultuavam a Deus, entoavam louvores, e eles caíram na graça de todo o povo. A igreja era admirada, estava debaixo do favor do povo. Ela sofreu perseguição, pelo menos aqui da parte dos judeus, por causa da dificuldade que os judeus tinham, primeiro, de aceitar Cristo como Messias, segundo, de aceitar que um não-judeu era participante das mesmas promessas que Deus havia feito para Israel no Antigo Testamento. E aí, essa igreja, ela evangelizava. Ela pregava o Evangelho. Então, era uma igreja que se tornou um instrumento através do qual aqueles que não conheciam a Cristo passaram a conhecer o caminho da salvação. Só ler o livro de Atos. Os milagres não salvavam ninguém. A pregação do Evangelho foi o instrumento. Então, ele vai dizer que por causa de todo esse conjunto de fatores, do conhecimento da palavra de Deus, do respeito que eles tinham a Deus, do temor, dos momentos em que esse povo se reunia para cultuar a Deus em temor e em respeito, por causa da vida que eles nutriam fora da igreja, porque não era aquela coisa, na igreja eles eram uma coisa, lá fora eles eram outra. Eles eram uma coisa na igreja, o que eles eram na igreja continuava na sua vida normal. Não viviam aquela dicotomia, muitas vezes, da nossa era, que o reverendo Weber Campos Júnior, ele contando uma ilustração para explicar isso, ele diz que a parte dos evangélicos hoje, eles vivem como imigrantes, que vão para um país. Então imagine, duas pessoas, isso é comum acontecer aqui no Brasil, né? Principalmente quem vem de fora. A gente conheceu pessoas assim. Então eles vêm morar no Brasil e eles se adequam, quando estão fora de casa, aos costumes, à língua e à vida comum do Brasil, mas quando eles vão para casa e estão em família, eles vivem como vivem no seu próprio país. Então, se eles vêm e falam inglês, em casa eles falam inglês. Eles comem a comida do seu país. Eles convivem como se estivessem no seu país para não perder as raízes. Mas a partir do momento em que eles saem da porta de casa, eles começam a atrair para si, trazer para si os costumes do Brasil, a maneira de viver do Brasil, e eles se envolvem com tudo aquilo que diz respeito ao Brasil. E a igreja parece que é assim. Ela consegue ser cristã quando se ajunta, ela consegue ser cristã na sua linguagem quando está no culto, ela consegue ser cristã no seu pensamento quando está no culto, mas a partir do momento em que ela não está envolvida nessa esfera de culto, ela simplesmente se adequa ao curso do mundo. E a igreja não foi chamada para viver como um imigrante aqui nesse mundo. Que na hora do culto ela se comporta como cristã e lá fora ela não faz diferença nenhuma. Aí ele diz que a ideia é que esse lugar fosse o local onde nós reabastecemos as nossas baterias para viver o cristianismo lá no mundo que não quer nada com Deus e aí demonstrar a diferença. Então ele diz que nós não temos que viver como imigrantes, nós temos que viver como missionários. Que a fé, ela não é dividida entre a nossa vida comum e a nossa experiência religiosa, mas simplesmente essas coisas se fundiram e nós somos lá fora a mesma coisa que somos aqui. E quando estamos aqui, estamos recarregando a nossa bateria para que nós possamos viver de maneira mais intensa. Então, nós fomos chamados para ser missionário, é isso que o missionário faz. Apesar de haver alguns aspectos da cultura que nós podemos abraçar por não ser pecaminoso, mas para onde ele vai, o evangelho vai junto. Para onde o missionário vai, o cristianismo vai junto. E eu, há algum tempo atrás, estava assistindo um debate sobre aquele Escola Sem Partido, e no debate a turma da oposição, que apoia a escola com partido, né, trazendo a ideia de que o governo é que deve instruir as pessoas da maneira que elas devem pensar e viver, e não a família, e uma crítica foi feita para nós crentes, não é? E eu fiquei feliz por isso, porque foi uma crítica construtiva, porque ela foi feita como reflexo do bom testemunho que as pessoas dão acerca da sua fé. Então ele disse que
precisava, se quisesse de verdade estabelecer uma escola cujos valores da filosofia do governo fossem implantada, eles deviam demitir das escolas, não foi o se ter, mas a ideia é essa, os professores fundamentalistas. Ou seja, se a escola, para ser moldada nos padrões que o governo quer, ela teria que demitir todos aqueles que professam fé religiosa protestante. E ele disse o motivo. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que tirar essas pessoas de lá, é porque elas não conseguem acordar de manhã e deixar sua fé lá no travesseiro. E depois, ao voltar de noite, se agarrar a ela. Elas se acordam de manhã e levam a fé delas para onde elas vão. Então, se a gente tem esperança de ter uma escola que sobreviva como nós queremos, temos que expulsar eles de lá. E eu fiquei feliz, né? Porque isso expressa uma verdade. Apesar de toda a dificuldade que nós temos enfrentado com o testemunho da igreja, ainda tem muita gente boa por aí. E aquele que estava lá, ele encontrou uma turma boa. Ele disse, eles carregam, eles não saem e deixam a fé deles em casa, eles carregam para onde quer que eles vão. Isso fez com que a igreja primitiva crescesse. E o nosso desejo é que Deus faça isso conosco. Quando eu comecei a ensinar o livro de Atos, esse ano, eu comecei cheio de esperança. No final do ano, a igreja vai estar bombando, todo mundo pregando e tudo mais e tal. Estamos no capítulo 21, estamos orando ainda. Mas temos esperança. É pelo poder do Espírito Santo que essas coisas acontecem. Não é pela nossa força, nem pela violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então temos que pedir a Deus que nos convença que é isso aqui. E o Espírito Santo manifesta o seu poder. O nosso desejo é que em 2018 Deus faça alguma coisa. Eu estava pensando hoje, temos que voltar ao zero. Cheguei em 2002 e disse para a igreja, olha, me dê 10 anos. Daqui a 10 anos a gente olha para trás, vamos pregar, vamos pedir a Deus ajuda e ver o que Ele vai fazer. E eu fico pensando assim, a ideia é voltar para o zero de novo e começar a pedir a Deus que realize a sua obra. Só que nós não somos a mesma igreja. Temos muito mais conhecimento, temos muito mais facilidade de discernir aquilo que é certo e o que é errado por aquilo que aprendemos. Então, se fizermos muitas coisas nos primeiros 10 anos, sem conhecimento, podemos fazer muito mais agora. Então, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude a, pelo menos, expressar parte dessas realidades. Mas, pelo menos, se essas primeiras evidências aqui acontecerem na nossa vida, o nome de Deus será glorificado e não mal falado no meio daqueles que não creem em Deus. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Te agradecer pela Tua palavra. O fato de ouvirmos, isso nos traz esperança. Porque foi isso que Paulo disse a Timóteo. Enquanto a igreja estivesse com seu coração endurecido para ouvir a Tua palavra, a única coisa que poderia se fazer era continuar pregando, ensinando. Porque é só por essa palavra que o Teu Espírito Santo transforma a vida da igreja. Por isso, que o Senhor venha operar no nosso meio, Senhor. Que não sejamos como imigrantes aqui nesse mundo, que vivemos um cristianismo no meio dos irmãos e outro cristianismo no meio dos ímpios, Senhor. Mas que o Senhor transforme a nossa vida de tal maneira que a mesma vida que temos aqui seja a mesma vida que as pessoas vão ver em nós, em qualquer lugar ou em qualquer situação em que o Senhor permitir que nós nos encontremos, que eles possam falar a mesma coisa de nós ao nos ver prestando culto, como Ele venha falar a mesma coisa ao nos ver trabalhando, Senhor, ao nos ver estudando, ao nos ver nos divertindo, que eles possam ver, Senhor, a glória do Teu reino sobre a nossa vida, Senhor, a fim de que o Teu nome seja bem falado e não mal falado por nossa causa. Por isso, vem ajudar os Teus filhos nessa noite, Senhor, a compreender e a meditar nessas coisas e a clamar a Ti, para que o Teu Espírito opere com poder e nós venhamos glorificar o Teu nome comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa. Por isso, recebe o nosso louvor nessa noite e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém? Volto a lembrar, culto domingo, 9 da manhã,
e aí os irmãos estão liberados para visitar suas famílias à noite. Se alguém trouxe dízimo ou oferta, pode estar depositando no gasofilácio. E amanhã, as mulheres, 8h30, ali na pizzaria, para a celebração da confraternização de fim de ano. Então, cumprimente seu irmão e até domingo pela manhã, se Deus assim o permitir.